Boa noite, pessoal. Todos bem nessa sexta-feira? Eu sou o Thiago, sou o coordenador de dados do SGB e vou ser o anfitrião desse momento também. Eu vou me audiodescrever para vocês. Eu sou um homem cis, branco, eu tenho 26 anos, aproximadamente 1,82 de altura. Eu estou vestindo uma jeans branca e uma camisa preta básica. E o meu cabelo é curto e castanho. Bom, para esse nosso próximo painel, pessoal, intitulado de Privacidade e eu com isso, a gente vai falar sobre a nossa relação com a privacidade de dados pessoais e qual que é a importância dessa relação para a gente. Por que a gente tem que falar sobre isso, né? Por que a gente tem que ficar atento sobre isso? E aí eu até gostaria de trazer uma relação, uma frase que eu ouvi pela primeira vez do Silvio Meira, não tenho certeza se ele é o autor ou não, mas que diz que dados não são só o novo petróleo, como a gente vem muito ouvir falar por aí. Agora dados são o novo urânio, porque da mesma forma como o petróleo ele tem sim, né, um valor agregado, gera uma riqueza, mas se a gente não tomar uns devidos cuidados, se a gente não souber tratá-los de forma adequada, ele pode se tornar radioativo e perigoso, né? A gente já vai entrar em mais detalhes sobre isso com os nossos especialistas, que o Caetano até já apresentou. Então estamos aqui com Fábio Steibel, Raíssa Moura e Carlos Queiroz. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao palco da SGB. É um prazer tê-los aqui com a gente. Já agradeço em nome de toda a equipe aqui a presença de vocês. Então, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Não se esqueçam de se áudio descrever também. A gente tem 5 minutos de apresentação para cada um, então é tempo bastante, tempo suficiente aí. E aí, logo depois, a gente inicia o nosso papo. Tá bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos aí e fiquem super à vontade. Tiago, em uma ordem, quer que eu comece? Pode começar, Fábio. Quem se sentir à vontade pode começar. Então, o primeiro que fala, começa. E é o último que fala. Gente, bom dia. Eu falo bom dia porque em algum lugar é dia e hoje é bom dia do calendário. Meu nome é Fábio Steibel. Eu sou um homem branco, cabelo curto. Eu estou vestindo camiseta preta. Estou aqui na minha casa. Vocês vão ver um pedaço da minha parede cinza e da minha escada. E se você for um computador com reconhecimento facial, você, com dados meus disponíveis na internet, você vai me achar parecido com o Padre Fábio de Mello, você vai me achar parecido com Iron Man e muito diferente da Shakira e da Camila Pitanga. Eu sou diretor executivo de um instituto de pesquisa no Rio de Janeiro, o ITS Rio. A gente trabalha muito com o tema da privacidade e principalmente porque a gente não sabe o que a privacidade vai ser, né? Essa frase do urânio, né, ela é interessante porque você sabe algo de urânio, mas você não sabe tudo que o urânio é capaz de fazer, né? Os testes nucleares dos Estados Unidos botaram césio que, sei lá, 30 anos depois estava na alface em algum lugar, meio como seus dados de privacidade. Eu sou afiliado ao Berkman Klein Center da Universidade de Harvard, então esse é um tema que a gente fala muito lá, de tentar pensar como é que a gente vai ver a governança desses dados, como é que a gente prevê o impacto da privacidade no sul global. É muito diferente a gente falar do Brasil e de falar de outros lugares disso, né? O impacto aqui é diferente. Lembrando que, por exemplo, para fechar um dado que talvez apresente e que já pipoca o tema, 30% dos brasileiros não têm internet. E os outros, né, 30%, são mega ultra conectados e tem vários dados sobre eles. Olha que dois Brasils diferentes e você tem que pensar a privacidade dos dois lados. De um lado, você tem que incluir. Então, se você criar muita barreira, você tira as pessoas. O Corona Voucher foi um exemplo disso. Se você deixar barreira de menos, você pode botar as pessoas vulneráveis. E privacidade são sempre duas coisas que andam juntos. Uma de inovação, a em loco, a Globo aí fazer coisas muito interessantes, e do outro proteção de dados, né? Do outro privacidade. Então, são dois valores que andam junto. E aí, no ITS, a gente trabalha com muitas pesquisas, argumentos para regulação, tentar ver quais são as causas do futuro para a gente entender o urânio não agora, mas daqui a 50 anos, pelo menos. Raíssa, ladies first. Passo a palavra para você. Obrigada, Carlos. Primeiro, obrigada, Saúde, pelo convite. É uma honra estar aqui, Tiago, com você mais uma vez, mais um ano. Meu nome é Raíssa, eu sou uma mulher que tem os cabelos pretos, eu estou usando um óculos dourado e uma blusa colorida e estou com um fundo branco atrás de mim. Como o Fábio falou, né, a gente está agora num momento muito crucial, eu acho que de definição, principalmente no Brasil,
desse conceito do que é privacidade e proteção de dados para os próximos anos. A gente tem agora uma Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, que vai ditar muito do que vai ser feito daqui para frente, mas quando a gente fala de tecnologia, todas as nossas previsões, né, elas podem vir cair por terra, porque ela está crescendo de uma maneira muito exponencial, todo mundo sabe disso, e faz com que sejam muito poderosas essas ferramentas de coletas massivas de dados. Né? Eu trabalho na Inloco, que é a empresa de tecnologia de geolocalização, que desenvolveu uma tecnologia que já foi considerada, né, já recebeu prêmios como sendo uma das mais precisas do mercado global, mas ao mesmo tempo que tem uma preocupação enorme com privacidade, né? Eu, responsável por essa área, tenho um desafio de estar o tempo todo olhando como é que a gente consegue inovar, trazendo produtos que sejam úteis para a vida das pessoas. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha muito numa área que é antifraude, então usar o dado de localização para verificar se é você que está fazendo uma transação bancária, por exemplo, que é algo extremamente relevante para o sistema financeiro, mas, ao mesmo tempo, a gente tenta fazendo isso, coletando o mínimo de dados possíveis, usando várias técnicas de pseudonimização, de anonimização, né, de mascarar essas informações, de não acessar informações para individualizar as pessoas e saber, de fato, quem elas são, indo na contramão de outras empresas que querem coletar o máximo de informações possíveis sobre as pessoas, né? E assim a gente entende que sim, é possível a gente aliar privacidade e inovação, mas desde que a gente tenha uma boa governança de dados, desde que a gente realmente implemente as melhores práticas de proteção de dados globais e que a gente pense, acima de tudo, em privacidade, né? Como respeitar essa garantia e liberdade fundamental da pessoa humana, que é tão inerente à nossa vida em sociedade, que hoje tem sido tão atacada de todos os lados, né, questionada. De um lado, temos pessoas que não sabem e não reconhecem que elas devem ter um cuidado maior com a sua privacidade e a proteção dos seus dados no ambiente digital, de outras pessoas extremamente preocupadas, e a gente tem que trazer esse debate cada vez mais, né, para o grande público. Então, fico muito feliz que uma vez no festival como Social Good trazendo essa matéria para que a gente possa conversar e sair daqui um pouco mais conscientes, né, da nossa presença nesse mundo digital. Bom, eu sou o Carlos, trabalho na Globo. Aqui na Globo, além do título formal que me apresentaram, eu tenho um papel de DPO, que no ambiente de privacidade é um encarregado, né, da proteção de dados, né, uma responsabilidade muito grande. Eu sou um homem de cabelo curto, estou com uma camisa cinza. Atrás de mim não tem uma parede, na realidade tem um vidro, como está escuro, né? Fica aqui o reflexo da luz que ilumina a sala, né? Privacidade, eu acho que é um novo valor da nova sociedade em que a gente se insere. Eu vejo como extremamente positivo a sociedade brasileira agora ter um ambiente com uma lei que nos protege ainda mais. O assunto privacidade ele não nasceu esse ano com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele está lá desde a Constituição, Marco Civil da Internet. A gente está numa progressão e aprendendo como sociedade a olhar o tema privacidade. Então, eu vejo a preocupação com a privacidade um aspecto extremamente positivo de uma sociedade que está madura no ambiente atual, que, obviamente, por tudo que a gente fala, por todas as tecnologias, por toda essa transformação digital, torna mais evidente a importância desse tema. Mas eu queria lembrar que assim, não são só as pessoas que estão incluídas, né, no mundo digital ou que têm acesso à internet, que nem por isso são as únicas que devem se preocupar com a privacidade, porque hoje a captura de dados sobre as pessoas acontece quando você vai numa farmácia, quando você vai no supermercado, quando você faz esse tipo de interação e alguém te pergunta assim, você tem seu CPF aqui? E aí eu vou te dar um desconto. Então, assim, os produtos, serviços, as empresas estão capturando dados sobre as pessoas, né? E, obviamente, olhando o lado positivo, no intuito de melhorar essa experiência, de melhorar esse serviço, né? Eu sempre falo que, para mim, a privacidade ele é um dos atributos de uma marca, ele é um dos atributos da confiança que o consumidor tem na relação com os produtos, com os serviços, e por isso ele tem um lado importantíssimo, não só para o cidadão entender a relevância disso, mas das empresas levarem isso a sério, porque isso
norteará o relacionamento dela com seus consumidores. Obrigado, pessoal. Gente, 3 feras aí, né? Já deu para perceber, dispensa comentários, então o papo vai ser bom. E aí a ideia, pessoal, é que a gente não redirecione perguntas para cada um, então a ideia é que a gente, através das perguntas, possam contribuir, vocês possam contribuir cada um com o seu ponto de vista, e a gente vai tornando a conversa em um fluxo de conversa mesmo, de bate-papo. Então não vou redirecionar nenhuma pergunta para ninguém especificamente. Beleza? Combinado? Então tá, pessoal, vamos lá. Para iniciar esse nosso papo, gostaria de perguntar para vocês, então, do ponto de vista do indivíduo, né, já que o nosso papo aqui, o tema é privacidade e eu com isso. Então, do ponto de vista do indivíduo, por que é importante a gente falar sobre privacidade e proteção de dados? Quem está em casa, chegando agora, nunca ouviu falar sobre isso, por que é importante a gente falar sobre isso? Bom, eu posso começar. Eu acho que, primeiro, você tem como, na figura da lei, né, um titular de dados, né, assim, todo indivíduo tem, primeiro, o direito de saber, né, o que uma empresa, enfim, um serviço tem de informação sobre você. Você tem o direito de corrigir essa informação se ela não estiver correta, né? Você tem o direito de pedir esses dados, caso faça sentido você migrar para um serviço diferente, né? Equivalente à portabilidade numérica do telefone, né? Você tem o direito, e esse talvez seja o mais relevante, de bloquear determinados usos da informação que não sejam positivos ou que você não perceba como positivos para você, que é o direito do bloqueio, da revogação, enfim, da exclusão desses dados. Tá? Então, acho que a primeira coisa que eu acho que o indivíduo precisa começar a ter consciência é isso, que ele tem direitos em relação a isso. E por que esses direitos são importantes? Porque, e aí eu vou voltar na analogia do petróleo, do urânio, eu prefiro olhar a questão de dados como a água, né? Porque assim, ele é muito mais abundante do que o petróleo, ele é muito mais abundante do que o urânio, mas, da mesma forma, você pode poluir a água, né? E você pode tornar a água não saudável para beber, né? Então, o que eu quero com essa analogia é mostrar que, se as empresas, as organizações, os produtos, os serviços não tratam adequadamente o uso desse dado, o consumidor, a pessoa, o indivíduo pode ser prejudicado, né? Assim, eu vou citar aqui um case que é mundial, conhecido, da Cambridge Analytica, né? Assim, do uso que foi feito de dados compartilhados com uma outra finalidade, né? Dentro do ambiente do Facebook, e que depois uma outra empresa usou isso com uma finalidade totalmente distorcida e influenciando, impactando eleições. Então, esse é um exemplo de um uso inadequado de um dado que o consumidor deu sem ter consciência de que este dado seria usado desta forma e com consequências ruins para a sociedade. Legal, obrigado, Carlos. Não sei se o Fábio ou a Raíssa tem algo a acrescentar. Eu tenho um exemplo que pode assustar as pessoas e passar a mão depois, né? Por que eu deveria me preocupar com meus dados e minha privacidade, né? O que você acha de, nesse momento, você publicar na internet seu nome, seu telefone e seu endereço? Mas nome completo, com sobrenome. Quem aí topa isso? Agora, vamos imaginar o seguinte, o que você acha de botar da cidade inteira? Todo mundo, todos os seus vizinhos, todos os seus colegas, todo mundo com essa informação publicada na internet. Hoje, pensar nisso é um absurdo, certo? Mas a lista telefônica era exatamente isso. Então, na década de 70, 80, 90, a gente fez durante mais de 30 anos essa prática, né? Todo mundo que vê nos filmes antigos vê as pessoas lá no telefone público, porque a gente precisava, para acessar os números, esse dado, mas a gente não se deu conta do desafio para a privacidade. Hoje, a gente entende. Então, a lista telefônica, quando você pensa numa arquitetura de proteção de dados, ela é
tenebrosa. Você pega um DPO, né, como o Carlos, ele vai falar, nunca, jamais teremos essa informação pública, né? Então, o desafio agora é o seguinte, você vê, a Inloco ela vai usar os seus dados para ter certeza que é você fazendo uma ação na internet. Pode ser um pagamento, um acesso ao site, alguma coisa assim. A gente precisa disso. A Globo vai usar os dados, porque quando você entra no portal G1, você tenha, sabe, a notícia que você quer, se você falou com alguém, que você tenha a resposta que você quer, etc. Então, a finalidade dos dados, ela pode ser atingida. O que a gente ainda não entendeu é essa lista telefônica daqui a 40 anos. Então, a gente começa na Lei Geral de Proteção de Dados, ela é o ponto de partida. O Brasil tem hoje um bom dia, inclusive, é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados hoje se tornou vigente. Então, a partir de hoje, tem essa autoridade, sabe, para doutrinar esse tema. Só que a gente tem que fazer esse exercício de pensar, daqui a 40 anos, o que vai acontecer? Quando eu tiver uma capacidade de computadores cruzarem dados que eu não tenho hoje, o que vai acontecer? Quando eu tiver coisas que não são simplesmente dados, mas também hardware, né, internet das coisas, como vai acontecer? Como é que vai se dar a jurisdição de dados? E eu acho que esse desafio, por que eu deveria me preocupar? Você deve se preocupar, porque você tem que ter uma higiene cibernética, você tem que se preocupar, você tem que prestar atenção, tem que ter uma educação digital para isso. Não é para se assustar, você deve celebrar a Lei Geral de Proteção de Dados, mas o que isso tem a ver com você? Tudo. Perfeito, Fábio. Eu acho que eu posso acrescentar, Tiago, que quem tem os nossos dados, eles têm poder sobre nós. Então, pode ser um poder que ele vai exercer de uma forma positiva, mas pode ser um poder que ele vai exercer de uma forma negativa. E quando eu digo, por que as pessoas devem se preocupar com privacidade, né? Então, vamos pensar assim, se uma pessoa que tem um poder sobre mim, ela pode controlar, por exemplo, a forma que ela vai utilizar minhas informações. Se ela utilizar de uma forma que não seja autorizada, que não seja transparente, ela pode utilizar, por exemplo, para manipular as minhas atitudes, manipular minhas decisões. Então, exemplos como a gente tem visto, né, de casos de empresas que utilizam os nossos dados pessoais para conseguir manipular um processo democrático, enviando informações que podem ser consideradas hoje uma verdadeira desinformação, por exemplo, para mudar a opinião das pessoas. Ou então, por exemplo, quando você não tem o direito de exercer a sua própria personalidade, porque você tem medo do que façam com as suas informações. Então, vou deixar de ser eu mesmo, porque vai ter ali alguma empresa coletando as minhas informações e vai ter acesso com algum hábito meu da minha vida pessoal e privada que eu não gostaria que as pessoas soubessem. Isso pode ser alvo de um vazamento, né, de um incidente relacionado à cidade pessoal, pode ser utilizado para motivos ilícitos que eu não tenho autorizado. Então, para cada coisa, cada ato que a gente faz na nossa vida, né, no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda, que a gente pega o celular, que a gente acessa os nossos aplicativos, que a gente tem uma agenda que sabe quais são os nossos compromissos, né? A maioria das vezes está no ambiente digital, no offline esses dados são coletados também, mas no ambiente digital isso é muito mais forte, é feito de uma maneira muito mais avassaladora. Então, você tem lá a sua agenda, que você coloca as suas informações na sua agenda do dia, depois ele sabe o celular, a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, quais são as pessoas que você interage, quais são as suas preferências, qual é a sua opinião política, como é que você se comporta em sociedade. São tantas informações que podem ser utilizadas contra nós, que a gente, de fato, como cidadão, a gente deve se preocupar com isso. Agora, é como eu falei, né? Nem todos os usos de dados eles são indevidos. A gente tem que entender que existe aí vamos dizer assim, um rio passando, correndo no meio, né? Entre dois polos opostos. De uma margem vão ter aqueles usos que são realmente indevidos e que a gente não deve, de forma alguma, aceitar que seja realizado dessa forma, e do outro lado a gente tem aquelas informações que são acessadas de maneira positiva, mas ainda assim elas devem ser protegidas, ainda que os propósitos eles sejam legítimos. Essas empresas devem se preocupar, não só as empresas, mas organizações, né, o próprio governo, e utilizar das nossas informações de maneira transparente, que a gente saiba qual é a finalidade pela qual ela vai ser utilizada, como ela vai ser protegida, com quem essas informações serão compartilhadas. Então, eu acho que transparência é a palavra-chave para a gente se preocupar com privacidade, para buscar entender, e as empresas e organizações em geral têm esse dever hoje de transparência para que a gente possa ter um controle maior, né, sobre as nossas informações. Legal, Raíssa. Você trouxe agora um ponto sobre justamente esses pontos positivos e negativos, né, de compartilhar nossos dados, de usar nossos dados. E eu tenho certeza que muitos de nós já nos deparamos com uma situação em que você, por exemplo, faz uma pesquisa no Google e minutos depois, às vezes até segundos depois, você abre o seu Instagram e vem um anúncio relacionado àquela pesquisa que você fez no Google.
Gente, ontem mesmo, ou faz 2 dias atrás, eu juro, eu pesquisei assim, filmes do Vin Diesel no Google e instantaneamente, não foi assim 5 minutos depois, não, foi instantaneamente. Eu abri o meu Instagram e o próximo post que veio no Instagram, de novo, não foi 10 posts, não foi 20 posts, foi o próximo post, veio um post do Vin Diesel, era um post engraçado, era um anúncio engraçado, do Vin Diesel oferecendo cartão de crédito. Era um sósia do Vin Diesel oferecendo cartão de crédito. Então, assim, o algoritmo do Instagram, ele tá afiadíssimo, né? Porque foi instantâneo. Só que o problema é que eu acho que muitos de nós, às vezes, não vê problema nisso. Porque, às vezes, esse anúncio ele pode até ser interessante, né? Então, qual que é o limite disso, né? Quando que esse anúncio, essa oferta, deixa de ser simplesmente um anúncio até então inofensivo e talvez até algo positivo, como você trouxe, e passa a se agravar, passa a ser algo negativo ou invasivo, de fato, à nossa privacidade? Eu posso começar respondendo, né? E aí eu passar depois a palavra para os meus colegas, mas eu acho que existe, como eu falei, né? Existe um limite aí do que deve ser feito e como você vai reportar para as pessoas que isso está sendo realizado e que elas possam decidir se elas gostariam, né, que suas informações fossem coletadas e utilizadas para essas finalidades. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático e de uma maneira positiva. Eu acabei de me mudar, então estava procurando várias coisas relacionadas a material de construção, decoração, que são relevantes para minha casa. De tanto falar, às vezes até falando e não pesquisando no Google, às vezes aparecia um anúncio para mim que tinha a ver com aquilo que eu estava procurando. Então, para mim, isso era extremamente conveniente, vi uma mega promoção da torneira que eu queria colocar, que era caríssima, e agora aparece lá com 70% de desconto, e eu fico feliz, porque aquilo está sendo útil para mim. Mas eu tenho a consciência de que por trás disso, né, existe realmente uma coleta massiva das minhas informações. Então, muitas vezes, então, se eu falei, eu nem pesquisei no Google, né, eu falei, aquela informação foi coletada. Então, será que só apenas isso que eu estou falando, como, por exemplo, eu gostaria de ter um item XYZ na minha casa, que está sendo coletado, processado e armazenado, ou estão ouvindo tudo o que eu falo e essas informações de alguma forma são filtradas, né? Como é que funcionam esses algoritmos? Como é que esse direcionamento de publicidade, ele pode ser, eu posso ter o controle e decidir se eu quero ou não receber dessa forma. Então, hoje já existem meios que são disponibilizados para que as pessoas possam acessar essas páginas, fazer configurações de privacidade, decidir como você gostaria ou não de ver anúncios. Poucas pessoas sabem, mas se você procurar nas redes sociais esses painéis de controles de privacidade, você já consegue exercer algum controle, mas ainda não tem muita clareza de como esses algoritmos funcionam, né? A gente teve esse documentário recente que está aparecendo no Netflix, né? No caso dos dilemas das redes, traz um pouco disso, uma série de críticas a respeito do documentário, mas eu acho que serve para ilustrar, né, do quanto é difícil, e foi até difícil para aquelas pessoas que estavam ali, que eram grandes executivos de empresas de tecnologia, né, ou designers ou desenvolvedores, que tomaram decisões a respeito de como era construída essas redes sociais, e nem eles sabem explicar como é que esses algoritmos funcionam. Então, falta uma transparência sobre como está sendo utilizado, né, e a que ponto essa informação ela está sendo manipulada, está sendo usada de forma exacerbada, que seja prejudicial às pessoas, e é muito comum que seja, de fato. Então, eu acho que o ponto crucial aí é dar maior transparência do uso desses algoritmos, que é um desafio enorme, né, porque o algoritmo é uma linguagem que, dependendo enfim, da inteligência, ela vai se desenvolver, ela vai conseguir ser cada vez mais precisa e cada vez mais intrusiva, assim, que depende, inclusive, daqueles primeiros programadores que foram lá e criaram código, né? Ele vai aprendendo, ele vai se desenvolvendo cada vez mais, tentando tornar simples aqui a forma de explicar para vocês, e aí a gente perde o controle. Então, eu acho que as empresas precisam ter o desafio de mostrar de forma ética de como, de fato, esses algoritmos funcionam e dar para as pessoas a chance de ter o controle de como suas informações são utilizadas para publicidade, porque é um grande problema hoje. Eu acho que a Raíssa tocou nos pontos chaves, assim, e a transparência, ela começa na transparência da coleta, né? Porque muitas vezes ela deu o exemplo de estar falando, né? Muitas pessoas nem sabem que, às vezes, um assistente de voz, enfim, o seu smartphone, né, está capturando esses dados. Então, o primeiro ponto é essa transparência já na coleta, né? E o segundo, ela abordou muito bem, que é a transparência de como aquele dado está sendo usado. E
para o indivíduo, o consumidor, é ele, de fato, ter disponível formas dele selecionar e consentir ou não com determinados tratamentos, é o que ela falou dos controles de privacidade. A questão que hoje quando a gente olha os gigantes digitais, quando a gente olha muitas dessas plataformas grandes que a gente usa no dia a dia, é que elas estão pecando tanto num lado quanto no outro, né? Não é que os controles não existam, mas eles não estão na superfície, eles não são fáceis de encontrar, eles não são fáceis, muitas vezes, de você entender qual é o impacto de você aceitar ou não aceitar determinado controle. Então, acho que ainda há um espaço grande para evoluir nesta parte, no sentido de proteger o indivíduo, né? A questão do quanto ele é danoso ou não, é difícil você criar uma regra geral de conveniência, e por isso que é importante você dar o controle ao indivíduo. Tem pessoas que não vão se importar e vão até achar bom, né, serem submetidas a ofertas de uma coisa que eventualmente ela está interessada naquele momento. Num outro momento em que, pegando o exemplo da Raíssa, ela já decorou a casa dela, já completou a mudança, ela não quer mais ser exposta a esse tipo de mensagem, a esse tipo de bombardeio, né, de publicidade, e aí que é a importância de ter os mecanismos à disposição para o usuário fazer as devidas configurações e, eventualmente, bloquear aquilo que ele não deseja. Eu acho que a metáfora do urânio, novamente, ela é boa para a gente pensar, né? Você vê, onde é que a gente usa urânio? Você usa urânio em satélites para fazer relógios atômicos, né? Então, muito do GPS da comunicação que você tem hoje depende de uma boa manipulação do urânio. O urânio pode também ser usado em usinas nucleares e com eles você pode ter uma energia limpa. Ou seja, você vê quanto polui, quanto carbono faz uma usina nuclear, é menos do que vários outros tipos de energia. O problema é quando vaza. E aí você tem um problema maior do que uma termoelétrica que esquentou. E por que eu acho que isso é uma boa forma da gente pensar essa publicidade que chega no Facebook, né? No Twitter e todos os outros? Porque a gente tem que olhar tentando entender como extrair o bom daquilo. Então, quando você usa e-mail, se a sua caixa enche de spam, você não consegue achar as mensagens que importam. E hoje há, sei lá, 10, 20 vezes mais mensagens de spam do que normais. E a gente não tem tecnologia para evitar que as pessoas enviem o spam, porque isso seria afetar a liberdade de expressão. Mas o spam mais ou menos funciona. Isso exige dados pessoais que sejam processados. Mas a finalidade é uma que você quer, então você gosta. Quando você entra num site na internet, seja Mercado Livre, seja Magalu, seja Amazon, ou o que for, você espera que ao procurar o produto cabo, você encontre produtos cabos HDMI. Né? A finalidade daquilo ali é estar. Onde é que a gente não gosta? Quando você instala uma Alexa, eu morei com a Alexa uma semana. A Alexa é um dos instrumentos da internet das coisas que podem falar com você. Eu me sentia morando com a Alexa. Para mim, a Alexa era uma pessoa, tipo aquele filme do Her, tipo aquele filme do Ela, que ela falava com você. Eu falava com ela, oi Alexa, ela respondia, eu achava muito estranho. Aquilo eu achei a mais da minha privacidade. Esse esquema de você buscar uma coisa, daqui a pouco você vê uma publicidade daquilo, você acha uma mais. A gente está entendendo como fazer esse regulamento. O que a tecnologia permite fazer? Ela permite que você tenha um grau de privacidade excelente online, mesmo com publicidade. Blockchain, por exemplo, é uma das coisas que você pode fazer, mas uma boa arquitetura de rede, você consegue que aquela informação, sabe, ela fique sempre privada por onde circula. Outra coisa que a gente consegue fazer que você tenha ótimo controle sobre aquilo. Só que a realidade é um pouco diferente. As pessoas, elas têm celulares que não funcionam tão bem, as pessoas não têm tanta educação digital, as empresas, às vezes, não têm uma boa organização dos dados, os governos, às vezes, não têm um bom regramento de dados pessoais. Você vê, o Brasil acabou de ter a sua lei. Então, é possível, mas a gente ainda está aprendendo como fazer isso na prática. Eu gosto que as pessoas se assustem com publicidade, porque é uma das experiências mais próximas que você tem de saber, poxa, minha privacidade importa, ela deve importar. Eu só acho que a gente sempre deve pensar que tem um lado bom disso, e tem um bom uso. A gente criou para um fim, e pensar no impacto disso. E sempre lembrar que é Brasil, gente. O debate estrangeiro é bom, né? Princípios internacionais são fenomenais,
mas a gente sempre tem que lembrar no Brasil. Então, vamos ver, deu pandemia, todo mundo teve que receber dinheiro. 95 milhões de pessoas instalaram o aplicativo da Caixa para receber o Corona Voucher. A quantidade de pessoas que entregaram o celular na mão do outro para fazer foi enorme, né? Porque, lembra, 1/3 brasileiro não tem internet, 1/3 não tem conta de banco. Então, a gente sempre tem que pensar no que vai ser daqui a 40 anos e lembrar que o governo tem um dever de definir regras claras e que as empresas têm o dever de seguir. Dito isso, é bom para todo mundo. Fábio, você trouxe um ponto agora sobre Brasil e sobre educação digital. Né? E a gente sabe que, cara, no Brasil existem muitos Brasis dentro de Brasil. A gente sabe que tem várias pessoas que não vivem nesse mundo digital, que não são educadas nesse mundo digital. E a gente recebeu uma pergunta agora do público que fala justamente sobre isso. E a dúvida dessa pessoa, acho que é Negavan, se eu não me engano, se eu li certo aqui, Negavan, que fala justamente isso, que muitos no país ainda não têm esse acesso privado a essas tecnologias. Então, como educar esse pessoal para se importar com privacidade também? Né? Ele usa aqui esse mundo digital, né? Como educar essa parcela das pessoas que se encontra fora desse mundo digital, dessa educação digital. Eu, como falei bastante, vou falar bem pouquinho. Vou dar uma resposta bem rápida. Professores, eles são a peça-chave na escola. Eles estão ali no processo de alfabetização digital. Agora, Covid, que todo mundo começou a dar aula pela internet porque não podia mais para a escola, a gente viu o quanto o professor é central nesse processo. Então, se eu pudesse escolher uma pessoa para a gente capacitar, treinar, investir, professor. De escola pública, então, mais importante ainda. Eu acho que esse é apenas mais um dos desafios de educação que a gente tem no país, né? Assim, a gente está falando aqui de dados, né? Eu costumo dizer que dados é quase como você aprender uma língua, né? Você ter fluência numa certa língua, né? Então, é um desafio de educação e, obviamente, nem todo mundo vai precisar ser fluente ao extremo nisso, mas todo mundo precisa aprender a se comunicar com dados, né? E eu acho que esse desafio passa pela escola, passa pelas empresas também, na sua transparência de comunicação, né? Num portal de privacidade. A gente, para dar um exemplo pontual, a gente construiu um portal de privacidade exatamente para mostrar, né, como a gente trata a privacidade de uma forma mais lúdica, não nos termos exatamente da lei, né, que muitas vezes é mais complexo, né, principalmente para uma pessoa mais leiga no assunto, mas, enfim, eu acho que é um desafio da sociedade como um todo e de novo, eu acho que ele é só mais um dos atributos que na sociedade moderna a gente precisa educar a população. Eu concordo com o Fábio que o desafio começa pela educação, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que trabalha com produção de dados no Uruguai, na verdade, da agência, né, de produção de dados do Uruguai, e ela falando lá que lá a produção de dados é obrigatório no currículo escolar. Então, quando eles levam para as escolas esse assunto de proteção de dados e privacidade, eles fazem com que a próxima geração seja uma geração que já tem muito formado uma cultura de proteção de dados e privacidade. Então, essas pessoas já vão usar as ferramentas do mundo digital corretamente e no mundo que não é digital, daquelas que não têm acesso, elas vão saber o quanto, por exemplo, o CPF importa, né? Que o CPF ele pode ser uma porta de entrada para inúmeras fraudes, para, inclusive, eles terem prejuízos financeiros, prejuízo de reputação, uma série de coisas que podem fazer em seu nome. Então, as pessoas começam a ter uma preocupação maior, se portar melhor e saber lidar também com os dados dos outros, né? Não só proteger os seus, mas eles também aprendem como lidar com as informações pessoais de outras pessoas. Então, a gente vê coisas muito simples, como escolas públicas, às vezes, vaza um nude de uma menina aqui, de um adolescente, e causa um prejuízo enorme, pode levar, inclusive, ao suicídio, ao vazamento de um dado pessoal. Então, a gente tem uma situação que a escola não sabe como lidar, porque os adolescentes acham que agora eles devem sair compartilhando aquela informação e eles mandam no WhatsApp, não sabem nem as consequências criminais que existem por trás daquilo. Então, eu acho que a gente precisa levar esse debate para o centro das escolas, né, e furar a bolha. O ano passado, acho que não, ainda esse ano, né, eu e Tiago, a gente teve a oportunidade de ir pelo Social Good lá para o Jardim Ângela, né,
A gente estava aqui no ano passado, tendo essa conversa sobre proteção de dados, e aí o DJ Bola, que é um empreendedor social da banca, ele ouviu e está aqui também, participou do festival esses dias, eu vi na programação. Ele ouviu a gente falar sobre proteção de dados, ele perguntou por que esse assunto, ele chega na Faria Lima e ele não chega na periferia, porque ele não chega na quebrada. E qual era a nossa obrigação de levar esse assunto para lá? Porque eles também acessam dados pessoais, e os dados pessoais deles também importam. E a gente se sentiu na obrigação de levar para lá essa informação. Então, a gente foi lá no Jardim Ângela, foi na banca, falou sobre proteção de dados, sobre segurança, sobre privacidade, e eles amaram aquele conteúdo, não foi algo difícil deles consumirem, pelo contrário, gerou muita interação e foi muito legal. Então, acho que tem um papel do país como um todo, do governo, criar uma política que inclua a proteção de dados e privacidade no currículo escolar, mas também tem um papel nosso, como atores que entendem do assunto, de furar a bolha e tentar levar para outras pessoas que não necessariamente vão ter consciência de que condições de aprender naturalmente ou ter acesso à informação de uma maneira muito fácil. Acho que esse é o nosso papel. Perfeito, pessoal. Acho que você falou tudo, Raíssa. Acho que é necessário, sim, então, quase como se fosse uma mudança cultural, né, já que a gente está trazendo esse ponto para as escolas, para a base de realmente reformular o pensamento sobre privacidade e a importância sobre isso. Gente, foi um papo super rápido, super produtivo. Assim, a gente respondeu aqui 3, 4 perguntas, mas infelizmente o nosso tempo já esgotou. Chegamos ao final dessa programação. Eu queria agradecer muito a todos vocês, foi um papo incrível, eu consegui aprender muito, eu amo esse assunto. Gostei das novas relações aí que trouxeram agora com dados como água, né? Vou usar essa nos próximos encontros, gostei bastante. E, gente, obrigado pelas contribuições de vocês. A gente vai ficando por aqui, então. Eu gostaria de agradecer também, especialmente Fábio, Carlos e Raíssa pela participação. E a gente vai ficando por aqui, tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço. Sigam com o restinho do festival. E a gente tem aí mais um dia, mais amanhã também de festival. Então aproveitem com carinho aí todo o resto do festival. Tá bom, gente? Valeu, tchau, tchau.